vamos falar um pouquinho mais sobre o governo federal, que deve entregar hoje ainda ao Congresso aquele projeto do orçamento de 2025. O projeto, né? Marina Demore, deixaram essa entrega para a última hora, não foi? Boa tarde. Para a última hora, Tainá. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, o projeto de lei orçamentária tem um prazo estipulado, até 31 de agosto. Então, o governo federal, a equipe econômica do presidente Lula, disse que vai enviar nessa sexta-feira para a mesa diretora, então, da Câmara dos Deputados, para que esse projeto comece, então, a ser analisado pelo Legislativo. Essa é a expectativa de que o texto chegue na casa, então, no final da tarde, para o começo da noite. Últimos ajustes técnicos estão sendo feitos para que isso aconteça, portanto, como foi previsto pelo Ministério do Planejamento. E existe já uma expectativa de que uma coletiva de imprensa aconteça na próxima segunda-feira, justamente para detalhar todos os pontos de como deve ficar o orçamento, de qual foi, do que foi estabelecido então pelo governo federal e que, claro, vai precisar da chancela, da aprovação dos parlamentares para ser executado então no ano que vem. A gente lembra que a matéria prevê as receitas fixas e as despesas, então, para o próximo ano, ou seja, como, de que forma o governo federal vai destinar os recursos públicos federais, seja para projetos sociais, por exemplo, também diz respeito à definição de uma previsão de como deve ficar o salário mínimo, também há a previsão no texto, de arrecadação, de onde virão os recursos públicos para cobrir toda essa despesa, enfim, uma série de diretrizes, como já diz o nome, para definir, então, como vai ficar a meta fiscal também do governo para 2025. A gente lembra, só que para aprovar esse texto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso Nacional precisa também, num primeiro momento, se debruçar sobre a LDO, aliás, a Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser aprovada num primeiro momento antes da Lei Orçamentária Anual, que é a que vai ser enviada hoje, ser aprovada. E esse orçamento que foi enviado em abril desse ano também não passou ainda por uma votação lá no Congresso Nacional e esse atraso na análise dos parlamentares está sendo atribuído pela discussão sobre as regras para o pagamento das emendas parlamentares, tema que está sendo negociado entre os três poderes e a gente vem acompanhando também muito de perto aqui na CNN. Então, isso ainda precisa ser aprovado num primeiro momento para que só então os parlamentares possam se debruçar sobre a lei do orçamento final, que é a que de fato vai definir como é que vão ficar as contas públicas do ano que vem. A gente lembra também que é importante dizer que esse orçamento, esse envio do projeto de lei que vai determinar o orçamento do ano que vem está acontecendo num momento delicado de contenção de gastos. No mês passado, a gente acompanhou o congelamento de mais de 15 bilhões de reais do orçamento de 2024. Então, a expectativa é de que seja, sim, um orçamento um pouco mais enxuto para 2025, Tainá e Uribe. Texto sendo enviado hoje, então, pelo Executivo para o Legislativo, vai passar primeiro pela Comissão Mista de Orçamento para depois ir a plenário numa sessão conjunta do Congresso Nacional, que com certeza só vai ficar para depois das eleições municipais, viu? Volto com vocês. E aí a gente vê, Marina Demore, que tudo é retaliação. Mexeu com as emendas, nada se aprova no Congresso Nacional, mesmo que isso prejudique a população. É o toma lá da cá clássico que tem que acabar nesse país. Obrigado, Marina Demore, pelas informações.